Oi, gente. O Ratinho fez uma fala tão ofensiva e criminosa contra a deputada do PT, Natália Bonavides, que a primeira versão desse vídeo em que eu mostrava essa fala dele, o vídeo foi não só desmonetizado, como o vídeo teve a sua distribuição praticamente bloqueada, né? O YouTube informou que não iria distribuir o meu vídeo para os meus seguidores se eu publicasse daquela forma. Muitos de vocês não iam nem assistir, não iam nem saber que eu fiz o vídeo. Enfim, eu fiquei sabendo dessa história através do Sérgio Porto. Quero agradecer a ele, é um seguidor, uma pessoa que faz meus cursos, e eu agradeço a ele por ter feito a sugestão para esse vídeo. Bem, o apresentador, né, o Carlos Roberto Massa, o Ratinho, né, ele fez essa fala criminosa, que a Natália Bonavides já disse que vai acionar a justiça contra ele, né? Ele falando, não dá para pegar uma, e aqui vocês estão vendo o que é, não posso, acho melhor nem usar essa palavra, mas enfim, ele sugeriu eliminar a deputada, incitou um crime contra a deputada, não é? E a deputada já disse que vai buscar as vias judiciais. Tudo aconteceu porque a deputada estava sugerindo uma proposta de retirar os termos marido e mulher dos casamentos civis. O Brasil já autorizou que casamentos civis aconteçam entre as pessoas chamadas não binárias, né? Não só homoafetivas, mas não binárias. Então, ter esses termos, né, ter esses termos como necessários, cria um elemento de constrangimento para pessoas que não necessariamente se identificam com esses termos, né? E aí o Ratinho fez essa fala absolutamente preconceituosa e eu diria criminosa contra a deputada, né? Ele também fez comentários sobre a aparência da deputada, coisas bem preconceituosas também. E aí a deputada respondeu nas redes sociais dizendo que incitar violência contra ela é crime, né? Ela foi mais específica, mas eu vou evitar essa palavra aqui também. E coloca a minha vida em risco e a integridade física em risco. E a deputada está com a completa razão pelo seguinte. Imagine o seguinte cenário, e se ele é impossível. Alguma pessoa tão machista quanto o Ratinho, tão preconceituosa quanto ele, escuta ele incentivando isso, escuta ele criando esse pânico moral contra a deputada Natália Bonavides, e aí essa pessoa tem um desequilíbrio mental, é uma pessoa com tendências violentas, e aí resolve pegar a fala do Ratinho e interpretar ela não como uma graça, como uma piada, né, totalmente sem graça, né, mas enfim, resolve interpretar isso como um chamado para ação e age contra a deputada. Obviamente o Ratinho tem, esse apresentador tem responsabilidade sobre isso, é óbvio. Ele está incentivando esse tipo de comportamento violento. Ele está fazendo isso. E isso é muito, muito, muito grave, né? A Bonavides afirmou que vai acionar o Ratinho judicialmente. Essas ameaças e ataques covardes não ficarão impunes. O apresentador utilizou uma concessão pública para cometer crime e ela está absolutamente correta, e um monte de gente já declarou apoio, né? Muitas pessoas, e eu estou aqui nesse vídeo declarando apoio à deputada Natália Bonavides. Natália Bonavides, que já tinha se destacado positivamente em defender que a esquerda tivesse candidatura própria, vamos lembrar, que a esquerda tivesse candidatura própria à presidência da Câmara dos Deputados. Eu concordei com ela na época e elogiei ela na época. Tem vídeos meus elogiando ela na época sobre isso, né? Por que era importante isso? Porque a esquerda tendo uma candidatura própria, a direita poderia se dividir entre o Arthur Lira e o Baleia Rossi. E aí o Baleia Rossi poderia ter conseguido um grupo para fazer frente ao Arthur Lira no eventual segundo turno. Ou o Baleia Rossi poderia compor, já com uma certa bancada, com a candidatura da esquerda em um eventual segundo turno. E isso poderia ter evitado a presidência do Arthur Lira. Não é uma certeza, não é uma garantia, mas tinha uma chance. Apoiar o Baleia Rossi de cara
claro que faria a direita abandonar a barca e a direita se articular toda em relação a Arthur Lira. Eu falei isso antes de acontecer, a Natália Bonavides falou isso antes de acontecer, mas nós fomos ignorados, né? A deputada foi ignorada, eu como influenciador digital, né? Não sei se eu sou muito fã dessa expressão, mas fui ignorado, enfim, ficou. E ela tem outras atitudes corretas. Agora, eu quero comentar um pouco sobre o pânico moral e que essas questões de nome de marido e mulher ser alterado e nome dos filhos, em vez de filho, filha, ser filiação 1, filiação 2, que não é uma sugestão da Natália, mas é uma coisa que está sendo discutida e está vindo dos movimentos sociais LGBTQ, eu tenho quase certeza, aliás, eu tenho muita segurança que o Bolsonaro e que a extrema-direita vai querer usar isso para não ter que discutir pandemia. Porque a gestão do Bolsonaro na pandemia foi uma tragédia. Vai querer usar isso para não ter que discutir economia. Porque qualquer pessoa que vai no supermercado, no mercadinho, vê a inflação e como está corroendo o salário dos trabalhadores, e eles vão querer usar isso para não ter que discutir essas questões. E nós não podemos deixar. Isso não significa dizer que essas questões não têm importância. Elas têm importância. Elas são relevantes. Mas nós temos que ter clareza que nos últimos 4 anos, a pandemia e a economia do Brasil e a destruição dos direitos trabalhistas e dos direitos sociais são as grandes questões. O governo Bolsonaro teve uma gestão trágica na pandemia, trágica na economia, está destruindo as instituições e destruindo direitos sociais. Uma candidatura progressista precisa apontar isso e apontar uma outra direção. E não pode deixar que ele use do pânico moral para não ter que discutir as questões que fragilizam a sua candidatura. Né? É óbvio para mim também que o Ratinho está fazendo isso para aparecer. Ele está falando isso porque ele quer estar em evidência na mídia e tudo mais. Agora, embora ele queira estar em evidência, e alguns vão pensar, André, você fazendo esse vídeo, você está dando o que ele quer, está dando evidência. E outros, se fizerem vídeos, vão estar dando evidência. Mas nós não podemos deixar de denunciar, por um lado, a fala absurda do Ratinho, o crime que ele cometeu ao incitar a violência, porque isso não pode ser tolerado, e nós não podemos deixar de prestar solidariedade com a deputada Natália Bonavides nesse absurdo que foi cometido contra ela, se utilizando do pânico moral para tentar despejar ódio, preconceito e incitação de violência. Um verdadeiro crime muito grave e que nós temos que ter clareza e nos opor. E era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro, apoiador ou faz os nossos cursos como o Sérgio, que deu a sugestão para esse vídeo e eu sou muito agradecido. E se vocês quiserem, dê uma olhadinha na fala do Ratinho. Eu vou colocar um link para um vídeo que tem a fala, mas eu não vou mostrar aqui para vocês, porque ela é ofensiva demais para o que o YouTube permite no meu canal. Né? Eu fui tentar colocar e o YouTube limitou bastante a distribuição. Né? Estranhou. Talvez seja porque eu sou muito educado. Né? Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.